to take the lead and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Ora, meus amigos, quinta-feira à altura falámos aqui um bocadinho de basquetebol, falámos aqui um bocadinho de NBA e temos coisas, meus amigos, temos magia. Temos magia porque quando gravámos na segunda-feira falámos da semana brilhante do Nemias. Não sabíamos nós, é que esta semana ia ser ainda mais brilhante, pelo menos para já. Já vamos falar um bocadinho sobre isso, vamos falar aqui de algumas notícias dos últimos dias. Eu acho que a principal, ou as duas principais, prendem-se com a malta de Filadélfia, não é? Temos dois... aliás, temos um regresso e temos a data para o próximo regresso. Tivemos o regresso de Paul George, já jogou na segunda e jogou ontem. A segunda... Contra quem na segunda? Suns, acho que foi com os Suns. Eu não gostei nada da forma como os 76ers fecharam o jogo contra os Suns. Nada. Entretanto, ele voltou a jogar esta noite, madrugada, curiosamente até em Los Angeles, na casa dos Clippers. Houve até mix reaction com o regresso dele ao basquetebol lá. E eles perderam também. Ele está ainda com minutos limitados, ele ontem só jogou 24, 23, no jogo anterior também tinha feito mais ou menos isto. Não gostei nada da forma como eles fecharam o jogo de segunda em Phoenix. Uma jogada dele em isolamento, não gostei, acho que poderiam ter explorado mais ali um bocadinho de two-man game com o Maxey. O Maxey estava até a fazer um bom jogo, portanto não gostei mesmo nada. Deixem-me só confirmar. Eles perdem em Phoenix. Eu tenho quase certeza que é em Phoenix, mas agora estou na dúvida. Exatamente, perdem por 2 pontos, era isso, era aí que eu queria chegar. O Max estava a jogar bem, estava com 32 pontos, estava solto, estava até com boas percentagens, e o Paul George, que até fez mais minutos que eu achava, 31 nesse jogo, estava 4 em 14, estava a lançar mal, 1 em 7, 3 pontos, e terminou ali com uma jogada, não gostei. Mas agora temos o regresso de Paul George e já temos data para o regresso de Joel Embiid, o poste dos 76ers. Falámos aqui dele ter empurrado aqui há uns dias um jornalista, foi suspenso por 3 jogos e agora está pelo menos segundo o Shams, e acho que entretanto os 76ers também já confirmaram isso. O Embiid vai então fazer o seu regresso na terça-feira, portanto já na próxima semana. É um jogo contra os New York Knicks, estou na dúvida se é em Filadélfia, se é em Nova York, mas também não é importante. Vai regressar então nesse jogo e aí sim podemos ter uma maior noção de como é que está o estado de saúde dele, como é que ele está a mexer. Eu ficaria chocado se ele não estivesse bem, e se ele não estiver a mexer-se bem, os 76ers podem ter aqui um problema, mas ultrapassaremos essa ponte quando lá chegarmos. E eles bem precisam, porque eles estão com 4 ou 5 derrotas seguidas. 4 derrotas seguidas, são a pior equipa da conferência este. Já estão aqui com um fosso, não é um fosso grande, mas por exemplo, se olharmos para as equipas lá do topo, Celtics e os Cavs, já é um fosso grande. Já estamos a falar aqui para os Cavs, que estão a começar o melhor arranque da história. Já vamos falar um bocadinho sobre eles, mas para os Cavs já estamos a falar de 7 jogos de diferença, e estamos a falar já de 5 jogos de diferença para os Celtics, portanto já o atraso já começa a ser significativo, sabendo nós que a conferência este está assim um bocadinho estranha, porque só há 2 equipas no Oeste com recordes positivos, que é os Celtics e os Cavs. Todos os outros ou têm 50%, e uma das equipas tem 50% são os Brooklyn Nets. Todos os outros são negativos. Hawks 4-5, Knicks 3-4, Heat 3-4, Bulls 3-5, Hornets 3-5, ganharam ontem os nossos Hornets. Orlando Magic 3-6, coitados dos Magic, estão com 5 derrotas seguidas, eles ofensivamente, sem o Paulo Banchero, é muito complicado, e vamos ver quando é que ele regressa, porque vamos ver. Wizards 2-4, tudo equipas com ou recordes de 50% ou recordes negativos. Portanto, eles têm mais do que tempo para chegar aos lugares de playoff, ao terceiro lugar até inclusive. Portanto, essa é a principal notícia. Regresso de Joel Embiid, regresso já confirmado de Paul George. Entretanto, não tivemos assim muito mais. Tivemos ontem algumas lesões que temos de acompanhar, porque o Ja Morant
saiu lesionado com um problema no hamstring, se bem que quando ele se lesiona ele já tem o jogo mais ou menos controlado, e então talvez possa ter sido assim um bocadinho de ok, vamos com gestão. Mas houve realmente algumas lesões. Darius Garland, atenção a Garland, teve ali uma questão física, ele depois regressa, mas segundo alguns reportes poderá ter aí algum problemazinho. O Tyrese Maxey também saiu lesionado, se bem que o jogo já estava mais ou menos inclinado quando ele sai. Tivemos a lesão de Aaron Gordon. Aaron Gordon vai falhar algumas semanas. Calf strain será... Estamos a falar... calf strain, dependendo do nível, poderá andar aqui na casa das 4-5 semanas. Foi um bocadinho o que aconteceu, por exemplo, ao Giannis no ano passado, quando ele falha. Andará sempre ali a rondar um mês. Portanto, vamos ter aqui um mês sem Aaron Gordon. O que é interessante porque Peyton Watson, que estava naturalmente tapado por Aaron Gordon, eu acho que as pessoas vão começar a conhecer Peyton Watson. O Peyton Watson é um saltitão, digamos assim, é um extremo que pode jogar a 3, mas até mais a 4. Ele é um miúdo que está... terceiro ano de liga, confesso que agora estou aqui um bocadinho... Já não me lembro se é terceiro ano de liga... Peyton, deixem-me só confirmar assim num instantinho. Já não sei se é segundo ou terceiro ano. Talvez seja terceiro. Ajudem-me. O que é que acham? Terceiro ou quarto? Segundo ou terceiro ano de liga de Peyton Watson. Peyton Watson. É o terceiro ano de liga, desculpa. Terceiro ano de liga para Peyton Watson. As pessoas vão começar a conhecer quem é Peyton Watson. Nestes 2 jogos que ele jogou sem o Aaron Gordon sai relativamente cedo no jogo contra Toronto. Nestes 2 jogos ele faz 30 minutos no primeiro, portanto na segunda, e 34 agora. Defensivamente, ele fez nesses 2 jogos, em 65 minutos, fez 3 roubos, 5 blocos. Este miúdo é uma máquina de fazer estatísticas defensivas. Não é que ele seja um defensor incrível de 1 contra 1, é mais até em atleticismo que ele vai fazer estes blocos, weak side e não sei o quê, e close-outs até interessante, e é muito ativo com as mãos. Mas esta lesão, é verdade que as lesões nunca são boas, mas eu acho que vai obrigar o Michael Malone a jogar com o Peyton Watson, e eu acho que pode ser um momento onde o Peyton Watson floresce e eles ganham ali mais uma solução mais... como é que eu ia dizer isto? Uma solução mais possível, porque ele estava a jogar muito poucos minutos. Ele, esta época, ainda não tinha jogado só por uma vez. Isto é 9 do 4. Isto é no passado, desculpem. 9 do 4, 14 do 4. Nunca tinha jogado mais... Nunca tinha chegado aos 20 minutos. O máximo tinha sido 19 ponto qualquer coisinha, portanto nunca tinha jogado 20 minutos, e eu acho que pode ser interessante. Portanto, temos essa lesão de Aaron Gordon, os Nuggets que mesmo sem o Aaron Gordon e sem o Jamal Murray, que está ali a contas com... entrou no protocolo de contusão, não é nada do outro mundo, provavelmente já jogará no próximo jogo. Conseguiram ganhar aos Oklahoma City Thunder a primeira derrota dos Thunder. Eu acho que estas são as principais notícias, não vi muito mais. Tivemos um grande jogo, e atenção, de Zacarias Richacher, o rookie do ano, desculpem, a primeira escolha do draft. 33 pontos, 6 triplos, 7 ressaltos, 3 assistências, 3 roubos, 2 blocos, a lançar a 61% em 18 tentativas. Os números não vão ser assim tão bons, nomeadamente os números defensivos e a eficácia, mas já vi algumas coisas interessantes este miúdo. Eu sei que este draft não tem o hype do draft do ano anterior, nem de anos anteriores, mas a primeira escolha do draft, a não ser que seja absolutamente terrível, tipo Anthony Bennett ou algo assim do James Wiseman. Não, James Wiseman foi a segunda escolha, né? Mas a não ser que seja assim um bust total, vai ser um bom jogador de qualidade. Pode não ter a carreira do Victor Wembanyama ou do Anthony Edwards ou do LeBron, mas atenção, não é? Mesmo primeiras escolhas de draft que nós consideramos que não atingiram o potencial, são ótimos jogadores. O DeAndre Ayton é um ótimo jogador, e outros que agora certamente haverá que não me estou a lembrar. O Tatum, claro que é um ótimo jogador, mas a primeira escolha do draft, a não ser que toda a gente esteja errada,
não é? Vai ser sempre um jogador útil, vai ser sempre um bom jogador. E este foi o primeiro momento, jogou 37 minutos, portanto vamos continuar a acompanhar o que está a fazer o Zakaria Rissacher, que, tendo em conta esta rookie class, onde só o Sarr em Washington é que está a ser titular e não está particularmente a impressionar, falha muito de lançamento, minha Nossa Senhora. Pode ser muito interessante. Muito bem, vistas essas notícias, acho que não houve assim mais nada do outro mundo. Vamos falar de Nemias. Nemias, 2 titularidades seguidas, bateu o seu recorde de minutos, fez 28 minutos nesta partida dos Celtics, curiosamente perderam contra os Warriors. Bem, já não há muito mais a dizer. Acho que o Nemias já solidificou como uma opção válida, e há algumas coisas, nuances que estão naturalmente a colocar o Nemias aqui num patamar diferente. Obviamente, a lesão de Porzingis, já falámos aqui. O Jaylen Brown está a contas com um problema na anca, falhou, se não estou em erro, já os últimos 3 jogos, portanto vamos ver quando é que ele vai regressar, e isto está a permitir ou a obrigar o Joe Mazzulla a jogar com 2 postes logo a abrir, o Horford e o Nemias. O Nemias, 2 titularidades seguidas, e 2 jogos bons, 2 jogos importantes. Neste jogo fez 14 pontos, 8 ressaltos, 2 blocos a lançar a 54%, portanto é o que ele faz. Ressaltos ofensivos, layups, dunks, era isso que eu queria dizer. Estar ali a defender pick and roll, a tentar ser trocado. Ele houve ali um lance onde foi trocado para o Curry, o Curry meteu um triplo na cara dele, mas por exemplo no jogo anterior contra os Atlanta Hawks, o Trae Young tentou fazer a mesma coisa e ele clampou logo, não houve ali hipótese. O Trae Young tentou um lançamento que fez um airball. Portanto, 14 pontos, 8 ressaltos, 2 blocos. No jogo anterior, 10 pontos, 7 ressaltos, um roubo, um bloco, também sempre acima de 50% de lançamento. Portanto, o nosso Nemias está a estabilizar-se na NBA, e ontem foi o jogo com mais minutos da sua carreira, 28 minutos, o que é ótimo. Portanto, em relação ao Nemias, estamos conversados. Eu acho que... e o Cornet lesionou-se. O Cornet saiu com lesão, portanto, vamos ver, poderá até haver aqui mais minutos ainda para o Nemias. Eu diria que o Nemias deve continuar a ser titular, dependendo do que aconteça com o Jaylen Brown. Se o Jaylen Brown regressar, provavelmente o Nemias irá para o banco, com o Al Horford a ficar no starting 5, mas Nemias depois será o 6º homem, digamos assim, ou não é o 6º homem, porque é o Peyton Pritchard, mas será o big a sair do banco, e acho que vai ter muitos minutos, seja com o Al Horford, seja sem Al Horford, ao mesmo tempo que ele. Portanto, acho que o Nemias está a estabilizar-se, já não vai para a G-League tão cedo. Naturalmente, quando regressar, acho que o Tillman também não jogou no último jogo, se não estou em erro. O Tillman também está, pois o Tillman, Coaches of the Season, não jogou. É um jogador que eu não desgosto do Xavier Tillman. Ele tem um skill set interessante, mas aquele joelho está todo rebentado, coitado, o rapaz está sempre todo rebentado, e portanto ele certamente terá essas dificuldades. Acho que o Nemias já o galgou, Luke Cornet já o galgou, portanto neste momento Al Horford, Nemias, estamos tranquilos, não é? Vamos ter muitos jogos de Nemias. Ele no ano passado fez 333 minutos no total da época. Este ano ele está num pace para rebentar com esses 333 minutos. Eu queria ver se tenho aqui algum dado que me diga já quantos minutos é que ele tem totais minutos. Ele já vai com 124 minutos este ano. 124 minutos. No ano passado, como eu disse, 333 minutos, 22, 23, 28 minutos, e no seu primeiro ano da NBA, 119 minutos. Portanto, ele já tem mais minutos agora do que quase nos 2 primeiros anos da NBA, e já vai com mais de metade dos minutos todos da temporada passada. Portanto, o Nemias está realmente aqui numa afirmação interessante, importante, e nós cá estaremos para acompanhar. Os Celtics perderam a segunda derrota dos Celtics, tinham partido contra os Pacers na segunda-feira, não nesta, na anterior, e agora perdem contra os Golden State. E é sobre Golden State que eu quero falar. É exatamente sobre Golden State que eu quero focar a maior parte do nosso tempo. Os Golden State Warriors são numa série de 5 vitórias seguidas. Portanto, estão com 7 vitórias, 1 derrota, 5 delas seguidas. As vitórias. A derrota deles eu acho que é com os Lakers, não é? Ou não? Não é com os Lakers. Será com o Phoenix.
Mas para falar desta equipa dos Warriors, há que falar do verão dos Warriors. Portanto, os Warriors foram muito noticiados e muita gente mais casual, adeptos mais casuais, viram a saída do Klay Thompson e disseram, bem, acabou, já não há Splash Brothers, foram 10 anos brutais de Splash Brothers e agora acabou, e agora vai ser quase levar o relógio até ao fim, até a equipa, até o Curry, deixar de ser o Curry, e a equipa vai, de uma forma mais ou menos gradual, vai entrar aí num fade até desaparecer. Para já não estamos a ver isso. E eles no verão, voltando ao verão, deixaram sair Klay Thompson e trocam, entre aspas, o espaço de Klay Thompson por vários role players. E nós falámos aqui, tanto no episódio pós trade deadline, pós free agency, como nas antevisões da temporada, nós falámos aqui que o plantel estava melhor. Ou melhor no sentido de que estava mais completo. O teto poderia não ser tão alto, porque não, Klay Thompson, apesar de ter tido um ano modesto, lançou bem, na mesma. Mas nós falámos aqui, acabaram por fazer um verão interessante, tem aqui uma série de peças muito interessantes. O que é que eu não contava? Que o Steve Kerr realmente fosse jogar com toda a gente ao mesmo tempo. O Steve Kerr chegou a ter, neste jogo não, porque ele teve lesões, já vamos falar sobre isso, mas o Steve Kerr tem tido rotações sempre de 11, 12 jogadores. E só não é, e quando não é 11, 12 jogadores é porque houve lesões. Isto é impressionante, isto não acontece na NBA. Por norma não. 99,9% das vezes, os treinadores da NBA, na fase regular, têm uma rotação que ronda os 9-10, em jogos normais. 9-10, não estou aqui a incluir jogos que entram em blowout e entram os bench warmers, mas temos uma rotação 9-10, não é? Depois as lesões podem transformar ou coisas desse género. 9-10, chega ao playoff 8, às vezes 7, né? E talvez às vezes se a equipa for boa, por exemplo, os Standard podem ter uma rotação de 9, mas normalmente é isto, não é? 9-10 em fase regular, mais até 9 do que 10, playoff 7, 8, às vezes 6 e às vezes 9. 12 não acontece. Porquê? Primeiro porque os treinadores na NBA, a NBA é uma liga de hábitos, e os treinadores, por norma, com tantos jogos, gostam de ter uma normalidade, para não causar caos na cabeça dos jogadores, para eles próprios não entrarem em tilt. Os treinadores criam uma normalidade. Por isso é que nós vemos tantas equipas que as rotações são certas. O LeBron joga os primeiros 6 minutos, depois sai, depois entra na reta final do primeiro período, depois faz até os 5 minutos, e é sempre assim, independentemente do resultado. Claro que depois há ajuste, não é? Olha, o LeBron ou o Curry agora está aqui num bom momento, não o vou tirar, vou-lhe dar aqui mais 3, 4 minutos. Portanto, há coisa, mas normalmente há um padrão, porque são tantos jogos que é preciso criar habituação. Porque se os treinadores tivessem que ajustar todas as rotações, todos os jogos, aquilo era um caos na cabeça deles. Porque eles depois, porque eles sabem que, ok, aqui nestes 3 minutos eu não vou ter big mans, ok, mas depois compenso com a velocidade. Nesta fase vou ter 2 big mans ao mesmo tempo, ou seja, aqui vou canalizar mais jogo em pick and roll, pick and pop, se um dos big men for atirador. Portanto, os treinadores gostam de ter planos, e faz todo sentido, porque senão todos os jogos, 4 jogos por semana, eles entravam em paranoia. O que é que nós não estamos a ver? Não estamos a ver isso em Golden State. Só para vocês terem noção, eles ganharam a Boston. Jogadores com minutos reais, portanto, na casa dos 15. Curry, Buddy Hield, Kyle Anderson, Moses Moody, Kevon Looney, Gary Payton II, Kuminga, Trace Jackson Davis, Draymond Green, Lindy Waters e Andrew Wiggins. Só aqui eu disse 11 jogadores. 11! E há 2 jogadores que não jogaram que teriam minutos reais. Brandon Pajensky e DeAnthony Melton. Podemos aqui dizer que Lindy Waters, provavelmente, quando regressassem estes 2, não teria minutos. Provavelmente. Mas estamos a falar de 2 por 1. Portanto, estamos a falar de 12 jogadores. 12 jogadores jogariam aqui.
E porquê que qual é a outra razão para as equipas não fazerem isto? É que, por exemplo, Kyle Anderson jogou 19 minutos. Se calhar o Kyle Anderson, a certa altura, vai dizer: ok, malta, eu gostava de jogar 25. Eu acho que mereço jogar 25. E isso é exatamente o que vai dizer o Kuminga, que está em ano de contrato, provavelmente não vai ficar nos Warriors. Está a jogar 17 minutos. O Kuminga, a certa altura, vai dizer: malta, eu tenho que jogar 27. O Trayce Jackson-Davis, que vem de um ano de rookie muito bom, este ano anda já na casa dos 15 a 16 minutos. Ele também vai chegar a uma altura e vai dizer: pessoal, os meus minutos são positivos, eu devia jogar aqui pelo menos 20, 25, 22, 23. Ou seja, os jogadores vão começar a ter poucos minutos e vão começar a dizer: isto não funciona assim. Depois começa a haver problemas. Começa a haver demasiada competitividade no plantel. E isto é um problema. Para já as coisas estão a correr bem. E porquê é que os Warriors, na minha opinião, estão a ser tão interessantes de acompanhar? Os Warriors sempre foram uma equipa caótica, no bom sentido, no seu jogo. Handoffs, pin downs, screens. Havia um conceito do jogo, como diz Donald Trump, um conceito de um plano. Havia um conceito de jogo, de movimento. Nós nunca sabia ao certo onde é que o Curry ia estar ou o Klay Thompson. Havia ali aqueles handoffs, havia ali aquele jogo de triângulos com o Draymond Green, havia ali o Draymond Green a jogar em espaço, portanto havia ali muita coisa. Mas sabíamos mais ou menos que era tudo planeado para que o Curry e o Klay Thompson tivessem lançamentos. Agora, eles continuam a fazer isso. Eles continuam a ter o two-man game entre o Draymond Green e o Curry, os handoffs do Draymond Green, que faz também isso com o Buddy Hield, por exemplo. Tem isso, mas depois têm Kuminga para jogar em isolamento e em penetração, tal como o Moses Moody. Tem o Kyle Anderson para fazer de Draymond Green. Tem lob threats com o Trayce Jackson-Davis. Tem o Andrew Wiggins a ser slasher e a dar algum espaçamento também, ainda que esteja um bocadinho... Ou seja, neste momento aquela equipa tem tantas armas, pode não ter uma terceira estrela, digamos assim, ou um terceiro jogador que tu digas: ok, está aqui o jogador, está aqui o Kevin Durant, está aqui o Clay, ou está aqui o X, ou está aqui o Y, mas é tanta coisa que eles podem fazer ao mesmo tempo numa posse de bola. Eu vi uma posse de bola que eu acho que é a posse de bola que termina com o Curry a lançar na cara do Nemias, em que eles fazem um two-man game com o Green e o Curry. O Nemias é obrigado a trocar para o Curry. Nesse momento, nas costas do Nemias, nas costas da defesa, digamos assim, temos o Andrew Wiggins a slashar do lado direito, portanto, do lado direito, e do outro lado está o Draymond Green já a fazer um outro bloqueio para o Buddy Hield. Ou seja, podia acontecer montes de coisas naquela posse de bola. Termina com um triple do Curry, nem queda, estupidez no lançamento. É a Curry mesmo, a Curry. Mas podia ter ido para tanto lado aquela posse de bola que as defesas ficam: uou, como é que nós vamos... Este momento, na minha opinião, esta equipa está a ser um gosto de ver jogar. Um gosto de ver jogar. A forma de defender continua a ser aquela forma de defender também muito agressiva, um bocadinho frenética, tentar deflections, tentar roubos, tentar criar confusão. Quando o jogo é mais pausado e mais monótono no sentido de mais normal, eles defensivamente acabam por ter algumas dificuldades porque eles são uma equipa pequena entre aspas, dentro do que é a normalidade, acabam por ter algumas dificuldades, especialmente a defender 1 contra 1. O Green não consegue estar em todo o lado, e depois há aqui defensores que não são bons. O Curry não é um bom defensor, o Buddy Hield 1 contra 1 não é um bom defensor, o Kyle Anderson, o Moody, o Looney, o Kuminga e o Wiggins safam-se, mas percebem o que eu estou a dizer. Ou seja, e quando acrescentamos aqui o Melton, então fica mesmo muito tudo, e o Pajensky, fica aqui muito... há muita confusão defensiva e ofensiva, mas confusão positiva, e é assim que o Steve Kerr gosta de jogar. E portanto, esta equipa, a nível de dados estatísticos, há um dado para mim que é muito relevante,
Quer dizer, é relevante, mas é facilmente explicado com tudo o que eu já disse para trás, que é os pontos vindos do banco. Os Warriors são de longe a equipa com mais pontos vindos do banco este ano. Eles têm uma média de quase 60 pontos vindos do banco, 59.4, para perceberem. Em segundo lugar vêm os Indiana Pacers com 46. Portanto, tem uma diferença de quase 15 pontos, 13 pontos de diferença dos Warriors para os Pacers. Porquê? Porque os Warriors também estão a jogar muitos minutos a muita gente do banco e, portanto, os pontos acabam por se ir acumulando. Mas não deixa de mostrar isto que eu disse. Isto é o espelho gráfico daquilo que eu disse. Rotação longuíssima e muitas opções. Ou seja, eu vi uma posse de bola onde o Kyle Anderson trouxe a bola portanto, eles sofrem lançamento, há um inbound e há o Kyle Anderson que eu gosto muito de ver quando ele faz point forward. Ele é muito inteligente na forma como joga. Ele trouxe a bola, começam a haver movimentações. Há um momento em que eu acho que não é o Nemias. Sim, eu acho que não é o Nemias que está no campo naquela altura. Poderá ser o Al Horford. Mas pronto, há ali uma série de movimentos. Há um momento em que eu acho que talvez seja... Não, é o Cornet. Há um momento em que o Cornet se distrai a olhar para o que está a acontecer nas costas dele e quando olha para a frente o Kyle Anderson está a armar o lançamento do nada na cara dele, e sabemos que o lançamento do Kyle Anderson demora a ser armado, ele lança e a bola está lá dentro. Portanto, há muitas soluções. E estes 59 pontos, arredondando aqui para 60 pontos vindos do banco, é brutal. Ainda neste jogo contra os Boston Celtics foram 60 e tal pontos vindos do banco. Depois, os Warriors estão, olhando aqui para as estatísticas, estamos a falar do terceiro melhor ataque da NBA até o momento. Offensive rating 119.3. Bom. Estão apenas atrás dos Cavs e dos Celtics. Defensive rating, e aqui é para mim, o mais revelador da forma como está a correr o início da época dos Warriors. Eles são a segunda melhor defesa da NBA. Com os jogadores que eles têm, eles não deveriam ser a segunda melhor defesa da NBA. 103.8 offensive rating. Só os Oklahoma City Thunder, que estão absurdamente bons, estão melhores que eles com 96.5, o que é estúpido mesmo. São a equipa com o melhor net rating, portanto a diferença entre as duas, o que é brutal também. E depois tem aqui alguns benchmarks da era Curry. São uma das melhores equipas em percentagem de lançamentos que são assistidos, ou seja, o jogo é o tal jogo confuso, não há isolamentos, ou não há muitos isolamentos. Continuam a ser uma equipa com um assist to turnover ratio relativamente alto, o que é normal, porque eles são uma equipa que arrisca muito, e é por isso que gostamos de os ver. Estão a controlar muito bem, para uma equipa relativamente pequena, as tabelas. Dentro das limitações que eles têm, eles estão a controlar, mais ou menos, estão aqui no top 10 de controle de tabelas, o que é ótimo. E portanto são uma equipa que está realmente num patamar diferente. O que é que eu acho que pode aqui trazê-los um bocadinho à realidade? A eficiência. Eles neste momento estão top 5 de eficiência. Eu acho que a forma como eles jogam é propícia para às vezes haver um bocadinho de drought de lançamento, de haver aqui alguns picos. Acho que o Buddy Hield não vai continuar a lançar 60% de 3 pontos, olha lá quanto é que ele está a lançar. Mas é a única coisa onde eu consigo ir buscar ali coisinhas. Porque, por exemplo, eles estão literalmente a meio da tabela em pace. São literalmente os 15º. O que é pace? É a velocidade do seu jogo. Eu acho que eles podem subir isto. Não digo que possam ser top 5, mas acho que podem ser top 10. E se o pace aumentar, esta equipa vai fazer mais coisas, vai ter mais lançamentos incontestáveis. Eles não são uma grande equipa em transição. E eu acho que eles vão ter de o melhorar. Por exemplo, pontos que venham de turnovers, eles não estão... Onde é que eles estão? E lá, nem sequer estão no top 5. E eles normalmente são uma equipa que castiga os turnovers, porque normalmente são uma equipa com pace alto. Portanto, acho que, tirando esta questão da eficiência estar um bocadinho mais alta do que se possa imaginar ao longo da época, tirando isso, esta equipa pode compensar isso até com uma subida no pace. Esta equipa está relativamente estável naquilo que pode fazer. E depois tem uma outra coisa, que é, sem Stephen Curry, eles ganharam os jogos todos.
Todos. O Curry falhou. Deixa-me ver aqui. O Curry falhou uma semana e pico. Eu tinha dito que até apontei mais para as 2 semanas, mas ele até recuperou mais cedo, o que é ótimo para o jogo. Portanto, o Curry falhou 3 jogos. Eles ganharam os 3 jogos. Ganharam aos Pelicans 2 vezes. Também é verdade que os Pelicans... Mas depois foram ganhar a Houston. Ganharam os 2 jogos aos Pelicans em casa, mas depois foram ganhar aos Rockets. E isto parece-me um fator interessante. Eles neste momento estão realmente a ser fortes no grupo. Tem um grupo muito longo e estão a ir buscar vitórias assim. Se eu acho que isso é sustentável, ter um grupo tão alargado de jogadores, eu diria que não. E eu acho que pode chegar a um ponto em que o mercado mexe. Vamos falar sobre isso. Eu acho que não é sustentável ter tanta gente a jogar minutos tão curtos, mas vamos ter de esperar para ver se isso terá problemas ou não. Eles até podem estar completamente aptos ou completamente compenetrados nisso e estão tranquilos todos os jogadores. Acho que não será bem assim. E agora vem aquilo que eu queria dizer, que é: esta equipa continua ativa no mercado, malta. Esta equipa continua ativa no mercado. Eles têm as suas picks em 25, 26, 27, 28, 29, 31. Portanto, eles têm 1, 2, 3 picks de primeira ronda para trocar. Não, 1, 2, 3, 4 picks. Podem trocar uma destas. Eles, se jogarem bem, podem ter para trocar a pick de 25, 27, 29 e 31. Não podem nada, porque já não têm a de 30. Portanto, não podem trocar a de 31. Ok, eles podem ter 3 picks para trocar. Primeira ronda. Têm, a nível de contratos, vários jogadores em contratos que podem ser trocados. Qual é que é o problema? É que eles estão no second apron, se não estou em erro. Deixem-me só ver aqui uma coisinha muito rapidamente. Teams, de certeza que estão in the second apron NBA. Certeza que eles têm que estar no second apron, mesmo com a saída do... Claro que estão. Claro que sim. Não, espera aí. Second apron. Não, eles não estão no second apron. Onde é que eles estão, malta? Estão aqui, ok, já encontrei. Desculpa, estava aqui com algumas dificuldades. Aliás, eles nem sequer estão no primeiro apron. Portanto, eles estão claramente no mercado. Eu achava que eles estavam. A minha dúvida era se eles estavam no primeiro ou no segundo. Engraçado. Achava mesmo que eles estavam... mas também não estão muito longe do primeiro apron. Bom para eles. Ou seja, estão... mas estão hard-capped. Exato, era isso. Eles estão hard-capped. Exatamente. Ou seja, não podem usar algumas das exceções. Ainda assim podem juntar jogadores para ir ao mercado. E isto para dizer o quê? Eles estão no mercado. Eles têm aqui Andrew Wiggins, 26 milhões. Pode ser completamente incluído numa troca. O Wiggins tem, assim de cabeça, eu diria que ele tem mais de 2 anos. E o último ano, se não estou em erro, era player option. Que estupidez, posso confirmar aqui. Exatamente, tem contrato 28 para a próxima temporada, 25, 26 e uma player option em 26, 27, 30 milhões. Este contrato não envelheceu muito bem. Mas está lá. Melton, 12. Payton, 9. Kyle Anderson, 8. Buddy Hield, 8. Looney, 8. Kuminga, já vamos falar do Kuminga. Moses Moody. E depois tem as fichas que eles não querem trocar, o Pajemski e o Trace. Acho que
pelo menos o Trace está mais disponível do que estaria no início do ano, mas também com um contrato de 1 milhão e 800 não faz grande diferença. Mas isto para dizer, eles têm, e não é só isso, têm contratos expirantes. Melton é 1 ano de contrato, Gary Payton já só tem mais 1 ano de contrato, Kyle Anderson é um contrato baixo até 2027, não é um contrato difícil de trocar. Portanto, eles têm piques e têm jogadores que podem evoluir. E depois têm 2 fichas. Vamos imaginar que Giannis Antetokounmpo diz: meus amigos, me voy de Milwaukee. Aí, Kuminga, Podziemski, Trace, Wiggins, está tudo no mercado. Acho que só o Curry é que não estaria no mercado. Sim, Draymond Green estaria no mercado. Vamos imaginar que é um jogador que não é o Giannis, mas é... sei lá. Malta assim de cabeça. Se olhar para as equipas. Vamos imaginar que é... o Şengün. Jogador desse nível. Ainda não é uma hiper estrela, mas é um bom jogador. Se calhar o Podziemski já não estará no mercado, mas poderá haver outros jogadores no mercado. Isto para dizer o quê? Esta equipa tem uma ou 2 moves que pode fazer. Eles podem transformar estes 12 jogadores de rotação, ou 13 se quisermos falar do Lindy Waters, eles podem transformar isto em truta, ou 2 semi-trutas, ou uma semi-truta jovem. Portanto, há aqui caminhos para os Warriors, que com Klay Thompson não havia. Com todo o respeito para o Klay Thompson, se eles tivessem gasto o dinheiro que gastaram nestes free agents e nestes jogadores que conseguiram apanhar no Klay Thompson, estavam com o teto super limitado, porque o Klay continuava a ser um bom jogador, mas já não era o mesmo Klay, e portanto a equipa era mais do mesmo. Agora não, agora têm caminhos, podem simplesmente manter esta equipa, que está com 7 vitórias e 1 derrota. Não acreditamos que, pelo menos para já, que sejam candidatos a ter este melhor recorde do Oeste, mas para já estão a se fazer. Já estamos a falar de 8 jogos, portanto, já deu para ver algumas coisas, já deu para ver a equipa sem o Curry, já deu para ver a equipa com o Curry, portanto, já deu para ver a equipa com adversários difíceis, adversários mais modestos. Agora ganharam o Boston aos campeões. Isto, acho que os Warriors abriram aqui caminhos. Claro que está tudo alinhavado com o que Steph Curry ainda consegue fazer com 35, 36 anos. Naturalmente, a uma determinada altura, que esperemos que não seja breve, mas a uma determinada altura Curry vai deixar de ser um dos 5 melhores jogadores, ou 6 ou 7 melhores jogadores da NBA, o que lhe queiram chamar, e vai se calhar ser só um dos 15 melhores jogadores, ou um dos 20 melhores jogadores, e aí o teto daquela equipa vem cá para baixo. Para já ainda não estamos a falar disso, e portanto enquanto ele estiver neste nível, nós admiramos e entramos no autocarro dos Warriors rumo ao que possa ser a temporada. E portanto, acho que estamos aqui num cenário interessante. Este jogo dos Warriors contra os Celtics foi o primeiro encontro do Jason Tatum, não foi do Jaylen Brown porque ele esteve lesionado infelizmente e não jogou, mas foi o primeiro encontro do Jason Tatum com o Steve Kerr. Eu sei que a mídia nos Estados Unidos fez uma coisa muito grande sobre o Steve Kerr ter colocado o Jason Tatum a jogar pouco nos Jogos Olímpicos. Houve jogos onde ele não jogou, houve jogos onde jogou mais, houve jogos onde estava quase fora da rotação, jogava ali poucos minutos. Percebo perfeitamente que nos Estados Unidos faça um bocadinho de uptilá com isto. Não, percebo até gosto, falando dos Celtics, até gosto que o Jason Tatum e o Jaylen Brown estejam a usar isto para acender aqui um fogo que às vezes sabemos que não existe na equipa que vem do título. Por exemplo, vimos que os Nuggets no ano passado tiveram claramente uma ressaca de título, entraram na fase regular muito... agora temos que nos motivar para um jogo em novembro, numa quarta-feira à noite em Indiana. Ou seja, não é fácil. Não estamos a ver isso com os Celtics, eles entraram a todo o gás. O Tatum está a fazer eu nem vi quantos pontos é que ele terminou no jogo de ontem. Não vi, mas rapidamente chegamos lá. Tatum, deixa cá ver, JT. Eu sou fã de JT. Ainda por cima ele é adepto dos Lakers, o jogador favorito dele era o Kobe. JT terminou com... Bem, o JT está numa forma. O Tatum, entre ele, se tivéssemos que votar hoje, se bem que o Embiid não, o Jokic está a jogar tanto, meu Deus do céu. O Tatum está com uma média de quantos pontos, malta? Ele está com mais 30, não está? 24, 30 pontos.
30 pontos. E é engraçado que nem está com porcentagem. Está a 37% de lançamento de 3 pontos. Está a lançar quantas vezes 3 pontos? 3. Não tenho aqui. A porcentagem é 36, mas não tenho aqui o número. Bem, é um absurdo o que ele está a fazer. Mas se hoje tivéssemos que votar para MVP, o Tatum estava bem mais alto do que nos últimos anos. Mas teremos tempo a falar sobre isso. Portanto, eu percebo perfeitamente que eles estejam a usar isto como fogo para se espevitar no que diz respeito à temporada. Acho que naturalmente poderão ter ficado um bocadinho com o orgulho ferido. O Tatum, claro que não é fácil seres o jogador mais bem pago da NBA, seres 3 ou 4 anos seguidos, ou se calhar 5, first team All-NBA, seres campeão, seres tudo e mais alguma coisa e depois chegares aos Jogos Olímpicos e teres um papel reduzido, especialmente porque ele é um jogador que tem estado comprometido com a seleção norte-americana já há muito tempo. Ele esteve nos Jogos Olímpicos de 2021, esteve nos Mundiais, não sei se ele esteve no Mundial antes, mas pronto, tem estado comprometido com a seleção, portanto percebo e acho que até é bom que ele utilize isto como motivação, tal como o Jaylen Brown, que nem sequer foi Finals MVP e depois não esteve nos Jogos Olímpicos. Mas não senti no jogo contra os Warriors nada de... Não senti animosidade, sinceramente, não senti. E posto isto, os Warriors ganharam e ganharam bem, e sim senhor. Eu queria só dar aqui um toque e se calhar para a semana teremos de nos focar aqui mais concretamente nos Cleveland Cavaliers. Já demos alguns toques ao longo destas primeiras semanas. São a única equipa que não perdeu, 9-0. O calendário é um misto, não é um calendário tão apertado como se calhar algumas equipas já tiveram, mas estamos a falar de uma equipa que ganhou todos os jogos, e quando falamos de uma equipa que ganha todos os jogos é total mérito, não há 9 jogos onde 9 equipas são fracas. Eles já ganharam 2 vezes em Milwaukee, uma vez sem Giannis, ok? Amassaram com os Lakers, que vinham numa série de vitórias, acho que eram 3 vitórias a abrir a temporada, chegaram a Cleveland e eles amassaram com eles. Já foram ganhar a Nova York, a casa dos Knicks, e depois ganharam as equipas que tinham que ganhar. Ganharam os Raptors, ganharam a Detroit, ganharam a Washington, ganharam ontem a New Orleans, também New Orleans ainda um bocadinho limitado de jogadores, o Zion já jogou, mas um bocadinho limitado. Gerald Allen está a fazer um grande início de época. Evan Mobley, já falámos aqui de uma forma de jogar que está a dar ao Evan Mobley mais responsabilidades ofensivas, seja em ball handling, seja em handoff, seja até em jogadas de partir do cotovelo para criar o seu próprio lançamento. Portanto, estamos a ver que um crescimento em Big Boy Evan Mobley. Defensivamente, não sei se tem estado tão bem como imaginaria que podia estar, mas também com o Gerald Allen ele vai se articulando bem. Ele ontem terminou com o quê? 15 pontos. Tem marcado alguns triplos. Ontem tentou mais um, falhou, mas lembro-me, por exemplo, de um jogo onde ele marca, se não estou em erro, 2 logo no primeiro. E houve um outro jogo onde ele tem um triplo muito importante recente. Eu acho que é neste jogo agora contra Brooklyn, contra Milwaukee. Portanto, ele tem tentado uma média 2, 3 triplos por jogo. 2, 3 triplos. Ok. Não tem marcado muito. Não tem marcado. Mobley. Teve aqui um jogo onde marcou 2 em 3. Mas de resto não tem estado assim muito eficaz. Mas é o que é. Eu diria que é um sonho que Evan Mobley... é um sonho que Evan Mobley possa ser um stretch big. Ele não é novo, portanto ele nem dá tempo para ele se transformar um bocadinho nisso, mas vamos ver. Continuam os minutos relativamente baixos para toda a gente. Ontem o Donovan Mitchell, eu se não estou em erro, ele teve o jogo com mais minutos da época. Não, ele deve ter tido agora contra Brooklyn, contra Milwaukee, ele deve ter jogado mais do que ele, mas não muito mais. Foi o segundo jogo com mais minutos do Donovan Mitchell na época, 33.7, para ser mais específico. Portanto, os minutos relativamente baixos. É verdade que o Darius Garland teve ali uma questãozinha física que já não me lembro. Ok, hamstring é um bocadito mais complicado. Hamstring, stomach.
Não, deve ter sido algum vírus. E depois, a NBA anda aí a contas com um vírus. Vários jogadores, ontem apareceram vários jogadores no Injury Report questionáveis por illness. O LeBron andou, o Wembanyama começou a época também doente. Deve haver um vírusito a circular na NBA que está a afetar. Portanto, vamos ter certamente muita coisa para falar sobre os Cleveland Cavaliers. Deixem-me só dizer isto. Esta quinta-feira temos pouquinhos jogos. Temos só 3. Minnesota-Chicago. Aliás, Chicago-Minnesota, Milwaukee-Utah e San Antonio-Portland. E é só para terminar, falar um bocadinho deste jogo, San Antonio-Portland. Não sabemos ao certo o que é que se está a passar, mas sabemos que Greg Popovich está ausente da equipa. Já, se não estou errado, dois jogos. 2 ou 3 jogos, já não sei. Ao início, saíram reportes de jornalistas locais de San António, do Texas, que disseram que ele estava só a precisar de descanso e que, portanto, ia se afastar um bocadinho. Ele tem 75 anos, faz em janeiro 76. O Shams, anteontem, assim, avançou que a questão não é só de cansaço e ter que se afastar, poderá ser uma questão grave. Não sabemos e, portanto, e é daquelas coisas que eu até prefiro que não se saiba, porque estamos a falar do maior treinador da história da NBA, é o treinador com mais vitórias, está nos Spurs há 30 anos, portanto nem queremos muito saber. Esperemos que mais até do que o regresso, mais até do que o possível regresso dele a treinar, espero que ele possa prosseguir a sua vida. Aquilo que o Shams transpareceu é que poderá ser muito grave. Esperemos que não leve ao caminho que podemos estar aqui a pensar. O Greg Popovich, assim, eu não me lembro da NBA sem Greg Popovich. Eu diria que 99% da malta que está a ouvir agora diz o mesmo. Vou falar de um treinador que diria que foi o responsável, obviamente o talento dos jogadores também, mas ele presidiu a maior como é que eu ia dizer isto? Presidiu e liderou a dinastia, entre aspas, mais longa da história da NBA. Estamos a falar de uns San Antonio Spurs que começaram na reta final da década de 90 e só terminaram a meio da segunda década dos anos 2000. Portanto, é uma equipa que entre 98, aqui a arredondar, desde que o Tim Duncan entrou, portanto, 98, até 2015? Não, eles são campeões em 14, até 2016, talvez. Foram sempre ou a mais forte, ou uma das grandes candidatas ao título, ou uma boa equipa do Oeste. Estamos a falar de uma equipa que esteve numa rivalidade muito intensa com os Lakers nos inícios dos anos 2000. Estamos a falar de uma equipa que depois foi das poucas que conseguiu bater o pé aos Miami Heat de LeBron James e Dwayne Wade e Chris Bosh. Inclusive esteve em 2 finais e ganhou-lhes uma. Foi uma equipa que chegou a ameaçar os Golden State Warriors quando tinham o super Kawhi Leonard, que depois, infelizmente, quando o Kawhi realmente a relação com os Spurs correu mal, ainda tiveram ali um momento interessante com o DeMarcus, com o DeMar DeRozan, ainda vão a playoffs, não sei o quê, e depois sim entram num processo de rebuild que depois ainda lhes dá o prémio mais alto dos últimos 20 anos da NBA, Victor Wembanyama. Portanto, é um treinador que nos habituou a uma estabilidade, a um programa. Nós temos, eu diria que 50% dos treinadores que estão agora na NBA são descendentes da árvore genealógica do Greg Popovich, ou foram adjuntos, ou trabalharam em equipas técnicas. Ou seja, a NBA neste momento bebe muito do que é Greg Popovich, um treinador que não tem medo de falar das coisas, até a nível político, até a nível social. Portanto, esperemos que a NBA não se tenha despedido de Greg Popovich.
Mas se despediu, esperemos que ele continue connosco e continue a treinar não, mas a dar os seus inputs. E acho que estamos a falar de um treinador que entrou no San Antonio Spurs em 1988, no ano que eu nasci, malta. 1988. Em 1996 assumiu o cargo de treinador principal. Foi campeão em 99, 2003, 2005, 2007, 2014. Esteve, portanto, 5 finais mais 6 finais. Em todos os anos que ele lá esteve, a equipa só... isto é o quê? Só não vai ao playoff no primeiro ano, em 96, 97, e depois, agora, né, desde 2020 que não vai ao playoff, portanto, uma equipa brutal. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mandamos aqui, toda a gente certamente se junta a mim na... tem aqui, peraí. É o treinador com mais vitórias. Espera aí, ele nunca foi treinador... já foi 3 vezes treinador do ano na NBA. Boa. 3 vezes treinador do ano. E ele é o treinador com mais vitórias da história da liga. Não tenho aqui os dados agora à minha frente, mas não sei se não será também o treinador com mais jogos. Provavelmente é. E, portanto, um grande abraço aqui a Greg Popovich e ao San Antonio Spurs, que estão realmente a lidar, certamente. Aliás, eles já no ano passado... Não foram eles que no ano passado tiveram um treinador da equipa a falecer? Já não me lembro, malta, Não sei se foram eles. Espero que não. Mas agora tem aqui mais esta situação. Eu confesso que fiquei um bocadinho surpreendido quando ele renovou. Eu achava que com a equipa a entrar aqui num processo de rebuild ele se iria aposentar. Mas percebo que depois entrou ali o Wembanyama e ele queira pelo menos trabalhar com o Wembanyama para começar a reconstruir esta equipa e depois sair com a equipa novamente num processo de força. Vamos ver o que é que vai acontecer. Muito bem, vamos embora. Grande Popovich, grande Nemias, grandes Warriors e grandes Cleveland Cavaliers. Melhor arranque da história da equipa. Nem com LeBron James eles tinham tido arranques tão bons e agora estão a liderar o Oeste e já com 2 joguinhos de vantagem, malta. 2 joguinhos de vantagem sobre os Boston Celtics. Quando é que... Aliás, nós tínhamos aqui prometido que íamos esperar. Tínhamos aqui prometido que... Deixem-me só ver aqui o calendário dos Cavaliers. Nós tínhamos prometido aqui, eu acho que era aqui 11 de novembro, que íamos tomar a nossa decisão, se eles eram realmente os maiores ameaças aos Celtics no Oeste. Portanto, nós tínhamos dito que esperávamos até ao dia 20 deste mês, que é quando eles jogam em Boston, os Cavs. Agora vão jogar com os Warriors, 2 das equipas em melhor forma, se calhar as 2 equipas em melhor forma. Os Warriors e os Celtics vão jogar agora em Cleveland, dia 9. Ora, dia 9 é sexta, da madrugada de sexta para sábado. Depois vão jogar a Filadélfia, já com o Joel Embiid, portanto vai ser mais um teste muito interessante, e depois, passado um bocadinho, vão aos Celtics. Muito bem, malta, vamos embora. Voltaremos então na próxima segunda-feira. Já não estarei sozinho na próxima segunda-feira, isso é certo, e a partir de agora vamos voltar ao regime normal. Se bem que o Chico depois não vai ter mais férias lá para o final do ano, lá para dizer, mas pronto, merece, o rapaz merece. Nós vamos embora, voltaremos então na segunda-feira. Temos muitos jogos para acompanhar. Os Lakers foram roubados contra os Memphis Grizzlies. Estou a brincar, não fomos, mas eu ainda não vi o jogo, vi só aquele condensed game. Quero ainda tirar ali algumas dúvidas, porque o Anthony Davis não jogou, portanto, se calhar com o Anthony Davis tínhamos ganho. Em que lugar é que nós estamos? Desculpa, já disse que me ia embora e décimo. Eu não ficava chocado que terminássemos em décimo. 4 vitórias, 4 derrotas. Muito bem, vamos ver quem é que vamos jogar agora. Perguntam vocês. Quem é que vamos rebentar? E o Gigi Redick já se pegou já mandou bocas ao D'Angelo e ao Gabe Vincent. O Gabe Vincent teve um jogo, não neste, mas no anterior, onde teve, não sei quanto tempo, 15 minutos em campo, fez 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, um roubo. Nem sequer tentou um lançamento, o que é. Agora vamos jogar com Filadélfia. Filadélfia que está, obviamente, numa péssima fase. Ainda não tem Joel Embiid. Depois temos Toronto. Voltamos a jogar com Memphis. Depois vamos a San Antonio. Ok, dá para conseguirmos aqui umas vitóriazinhas. Toronto. Já vamos... E Toronto
hoje é dia 10 de novembro, ou, aliás, no dia 10 de novembro vamos jogar com Toronto e já é o último jogo que vamos fazer com Toronto, porque já fomos ao Canadá aqui há uns dias ganhar e agora vamos recebê-los. Portanto, agora temos 3 jogos em casa, seria importante ganharmos pelo menos 2 deles, Filadélfia, Toronto e Memphis. Vamos ver o que é que vai acontecer, malta. Bem, vamos embora, voltaremos então na segunda-feira, se conseguirem fundar 3, mande-nos o vídeo. Lakers will get a chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the lead. Yes!